um versículo. Eu quero meditar um pouco sobre isso com você. E eu creio que Deus vai abrir o nosso coração. Vai nos dar entendimento, vai revelar a sua vontade. Esdras, capítulo de número 1. Esdras, se você for em Salmos, você vai voltar 3 livros, 3 a 4 livros. Jó, Neemias, Esdras. 1ª, 2ª Crônicas, Esdras. Amém? Muitas das vezes a gente não pega esses livros, né? Que são muitas vezes pequenos e a gente demora para achar, né? Pois isso é uma maneira boa da gente perceber se você está lendo. Amém? Isso é muito bom. Esdras, capítulo de número 1. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou uma mensagem, uma proclamação, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todos o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificarem a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Amém? É incrível você fazer essa leitura e você entender que Ciro, rei da Pérsia, ele não servia a Deus, mas ele respeitou a Deus, de tal forma que Deus abriu o seu coração. Por isso que de muitas e muitas vezes você vai ouvir eu pregar para você, dizendo: não adianta a pessoa se convencer de servir a Deus. A pessoa precisa se converter para servir a Deus. Amém? Por que aquela pessoa se converte? A pessoa se converte porque Deus descobre o coração dela para ela servir ao Senhor. Quando o Espírito Santo ele descobre o teu coração, todas as dúvidas são arrancadas, todos os medos são retirados, todo aquilo que é empecilho, que a palavra de Deus diz que há pecado, há vontade da carne, há desejos, que a alma muitas vezes anseia por coisas materiais, anseia por coisas que sejam poder, domínio. Aqui Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Você precisa buscar o Espírito Santo para você entender o que é igreja, o que é salvação, o que Jesus Cristo fez naquela cruz,
Porque não adianta eu beber do sangue e comer da carne, significando o pão e o suco, mas se dentro de mim o meu desejo é pecar, o meu desejo é ficar longe de Deus, o meu desejo é fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que me dá na telha. Se eu não quero ser submisso a Deus, o meu coração ainda não foi cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus ainda não tocou em mim. Muitas vezes você pode dizer, mas pastor, nós somos limitados, nós somos homens e mulheres. Eu sei, eu também sou homem, que preciso do Espírito de Deus todos os dias, para fazer com que eu ande no caminho. A desculpa maior que nós temos: eu errei porque sou falho. Eu errei, eu pequei, porque eu me deixei envolver pela situação. Aqui o Espírito de Deus está levantando homens e mulheres, que Deus conta comigo e com você, para ganhar uma nação, para diferenciar a casa do Senhor. Hoje existem várias igrejas, mas não quer dizer que o Espírito de Deus está lá dentro, porque tem muitos lugares que o que habita dentro daquele lugar é para fazer a vontade do homem. Não se prega sobre pecado, não se fala sobre se converter. Se você ler o livro de Esdras, no capítulo de número 10, o propósito de Esdras foi chegar até Judá, para levantar a casa do Senhor. Mas a primeira coisa que ele fez foi porque todos os homens de Judá, a maioria deles, tinham casado com mulheres de outros povos. Ele disse: despeçam elas, Deus não tem parte com isso. Primeira coisa que eu e você precisamos entender: aonde há pecado, Deus não gera bênção. Aonde há pecado, Deus não permite a sua presença. Nós temos que entender, nós temos que nos envolver com esta santidade. E a santidade envolve esforço, dedicação, submissão, obediência. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos como seu Senhor o é. Eu não posso servir a Deus em pecado. Não posso entrar na casa do Senhor cheio de pecado, de sujeira, mentindo lá fora, enganando lá fora, tirando proveito das pessoas lá fora, enganando pai, enganando mãe, e chegando na igreja achando que Deus não está vendo as coisas, fazendo com que eu maltrate meu pai e minha mãe e não respeite a Deus. Eu penso que eu vou ser bem abençoado na minha vida. O que está proposto para essas pessoas são maldição, são destruição. Se nós não conseguimos honrar e amar a pessoa que está do nosso lado, olhe para a pessoa que está aí do seu lado. Ela pode até não ser a pessoa mais cheirosa para você. Essa aqui é a mais linda, essa aqui é a mais perfeita, esse aqui é o mais bonito. Não. Você pode até estar do lado de uma pessoa que você não conhece, e você dizer assim: não fui com a cara dessa pessoa. Muitas vezes na brincadeira, muitas vezes numa palavra que você libera sobre alguém. A Bíblia está dizendo uma coisa, querido: se eu não reconheço, eu não consigo amar essa pessoa que está do meu lado, que eu vejo, eu toco, eu sinto, como é que eu abro a boca para dizer que eu amo a Deus? Que eu obedeço a Deus? Se você não se ama, toque em você. Você está vivo? Você está vivo aí? Se você se toca, se você sente esse toque, você tem que agradecer a Deus. Isso foi Deus quem fez. Esses dias eu quis fazer uma pergunta para uma pessoa. Eu digo: a gente se toca e diz assim: que bobagem que o pastor está fazendo. Se tocar, coisa normal. Vai ali,
na casa do santo e peça para ele: você gostaria de sentir o teu rosto? Você gostaria de se tocar a sua face? Você gostaria de tirar o pó da sua mão? Uma coceira que você está sentindo? O santo está ali deitado numa cama, gente. Eu e você temos tudo para servir a Deus, tudo para sermos cheios do Espírito Santo, tudo para ganharmos almas ali fora com testemunho de vida. Mas a gente se entrega muitas vezes muito fácil ao pecado, ao erro, à contaminação, porque é bom para a carne. E o que é bom para a carne satisfaz. Sexo satisfaz a carne. Mentira satisfaz a carne. Hipocrisia satisfaz a carne. Raiva, ódio, prostituição, as palavras que eu percebo muitas vezes na boca de cristão, baixo calão, sujas, falam como se não fosse nada. A nossa boca, ela foi feita para ser santa. Nossa boca foi feita para falar da palavra de Deus, das bênçãos de Deus. Muitas vezes você está amaldiçoando sua esposa, muitas vezes está amaldiçoando o esposo, muitas vezes amaldiçoando o carro, muitas vezes amaldiçoando os bens que Deus te deu. Porque eu queria ter uma melhor, esta porcaria. Quem te deu essa capacidade de você chamar de porcaria aquilo que Deus te deu? Se não fosse Ele, você não teria nem isso. Eu muitas vezes fui pego em algumas coisas na minha caminhada, por causa da criação, por causa de a gente pensar: não, eu sou gringo, e graças a Deus porque nasci gringo, não tem problema nenhum com isso, né? Mas tem coisas da gringolice que é bucha, que vem com a raiz amargo, duro, não se dobra, resistente para se convencer das coisas, teimoso que é uma vaca, para não dizer uma mula. É complicado. Tem o alemão também, que as pessoas dizem: teimoso é aquele que teima com o alemão, porque não vai chegar em lugar nenhum. Então nós temos uma criação, gente. Só que quando nós viemos para o Evangelho, quando Jesus nos aceita no Evangelho, não tem mais raça, não tem mais cor, não tem mais título, não tem mais eu sou, eu posso, eu tenho. Por quê? Porque em todos os anos que foi se passando, eu vi Deus colocando a mão em mim e esvaziando de mim aquilo que não é dele. Isso dói. Isso não é fácil. Você abrir mão das coisas que você ama fazer. Você diz: não, eu vou fazer, pastor. Mas quando chega a hora, parece criança, senta e chora, rola no chão muitas vezes, porque aquilo ali é o que ele mais ama, e muitas vezes o que mais nós amamos é o pecado. Prevalece muitas vezes o desejo de ficar longe de Deus, mas a gente tenta mentir para Deus dizendo que não. A gente tenta colocar atributos naquilo que a gente está fazendo, dizendo: não, Deus está me abençoando, por isso eu tenho condição de fazer isso, de alcançar aquilo, por isso que eu tenho essa decisão na minha vida. Não. Saiba de uma coisa: o rei Ciro, quando ele estava dominando, ele dominava aquilo que era de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha sido destruído. Esse tempo se levantou Jeremias, quando falava, nesse tempo Jeremias já era morto. Eu quero que você entenda que profecia muitas vezes demora algum tempo para se cumprir. Há uma profecia que nós estamos buscando há anos,
que é a volta de Jesus. E eu creio, querido, porque os sinais estão aí. Os sinais estão acontecendo. Nós conversando, não sei se foi esse final de semana, um pai e uma mãe enterraram uma criança na areia para poder ir para o mar. Quando voltaram, a criança estava morta. Tem alguma espécie de entendimento nisso? Tem algum entendimento para uma coisa dessa? Você me diz, não, foi por causa de... valeu a pena eles fazerem isso. Tem gente que tem filhos e não valoriza. Tem gente que deixa para valorizar pai e mãe depois que morre. Tem gente que valoriza as coisas que tem depois que perde. Tem gente que precisa perder para valorizar, você sabia? E tem gente que continua perdendo para entender, e Deus está dizendo assim: abre o teu entendimento, filho. Abre o teu entendimento, filha. O que eu estou mostrando para você é que você precisa valorizar aquilo que eu te dei. E passa-se anos e a pessoa vai perdendo. Eu estava falando para os obreiros aqui uma coisa que Deus tem falado no meu coração. O nosso propósito é ganhar almas. A igreja, o propósito dela é ganhar almas. E tudo começa valorizando as pequenas coisas. Pense no seu começo. Pense quando você começou. Pense. Esses dias estava pensando, quando eu entrei para dentro da casa, que eram nos fundos da casa da minha mãe, com um balcão de pia que ela me deu, um colchão, e um sofá, acho que foi. Eram 3, 4 coisas. Eu e a minha esposa. Chegamos lá e dizemos: essa aqui é a nossa casa. Na primeira chuva que deu. E mudou tudo. Mas eu disse: isso aqui é a nossa casa. Nós casamos. Nós vamos ir adiante. Era só eu e ela e Deus. Uma vez era só eu, uma vez era só ela. Agora somos eu e ela. E tudo Deus foi acrescentando. E tudo Deus foi ensinando. E tudo Deus foi aparecendo, engrandecendo, embelezando, melhorando. E tudo Deus foi fazendo melhor. Veio a primeira filha, veio os problemas, veio as situações, e tudo eu fui perdendo muita coisa, fui valorizando outras que eu não valorizava, não entendia, mas o Espírito de Deus estava fazendo com que eu construísse um alicerce forte e firme. Dentro da sua casa não pode habitar a intriga, a briga, a discórdia, a falta de respeito. Dentro da sua casa tem que habitar a presença de Deus. Você não pode sentar à mesa e ficar atribulado. Um briga, outro fala, um fala mais alto, o outro fala mais alto ainda. Esses dias eu disse para minha cearense, eu digo: eu quero achar o botãozinho que tem em você. Quando eu achar o botãozinho eu vou diminuir um pouquinho. Porque às vezes ela pega uma primeira assim, meu Deus do céu, despenca, né? Aquilo vai lá nos 80 decibéis e volta. E a Esther olha para ela, a Esther é mais calma, né? A Esther olha para ela e diz assim: tá bom, salva. A Ana já discute. A Ana já quer falar com ela, já quer discutir. E ela diz: fica quieta, Bruno. E a Ana diz assim: mas eu quero falar, eu preciso falar. Então você muitas vezes vai ter esse tipo de pessoas na sua vida, que você vai ter que ensinar várias vezes. Assim é Deus conosco. O que Deus estava fazendo aqui com o rei Ciro, ele estava dizendo: observa aquilo que eu tenho te dado. O rei poderia ter dito assim: fui eu que conquistei. Você lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor saiu no pátio, na varanda do seu castelo, e quando ele olhou, ele disse: isso foi conquistado pela força do meu braço. Na mesma hora,
Deus abriu os céus e falou com ele: por causa da tua soberba, ficarás 7 anos pastando com os animais no campo. A soberba é uma desgraça. Não reconhecer o que Deus faz é uma desgraça. Não ter amor pelas coisas que Deus te deu é, no mínimo, uma falta de respeito. Ingratidão eu nem vou falar. Nós batalhamos com os nossos filhos. Eu creio que você batalha também dentro da sua casa, seja com o filho, com o esposo, com a esposa. Você serve a mesa. Eu creio que você já ouviu isso. Só tem isso? Não tem mais nada? Que eu queria comer isso. Não isso. Ah, isso aqui eu não vou comer porque... eu não sei. É que nem eu digo para a Ana diz assim, não, eu não vou comer. Eu disse, tu já comeu isso? Não. Então como é que tu sabe que não é bom? Experimenta. Se tu diz, mesmo assim, tu disser para mim que não é bom, mas pelo menos tu já experimentou. Tudo tem um gosto também. E não pode enfiar a goela abaixo das pessoas. Mas tem que ter cuidado com isso. Você tem que ensinar a valorizar as coisas. Dinheiro. Seus filhos têm que ser ensinados que dinheiro é a base de suor. Quando você vai começar um trabalho, um negócio, ou você trabalha numa empresa, você soa para ganhar aquilo. Você não ganha sorrindo. Quem ganha sorrindo é dentista, né? A pessoa vai lá, ele manda sorrir e ele trata seus dentes. Mas tudo é valorizado, gente. Ah não, mas eu vou comprar porque hoje eu tenho. Cuidado com aquilo que você faz. Do jeito que você administra. Isso vem de Deus. Porque se Deus não te desse o ar que você respira, a saúde que você tem, você não levanta da cama. Você não tem condição de fazer nada. Mas é Deus quem tem te sustentado de pé para fazer essas coisas. Deus, Ele faz a gente reconhecer as pequenas coisas, gente. Pequenas atitudes que eu e você tomamos para nos encaminhar para Ele, para nos direcionar para Ele, se envolver com Ele. As pequenas coisinhas. A gratidão por poder comprar uma roupa melhor. Gratidão por poder comer um pouco melhor. A gratidão por você estar andando em um carro melhor. Você ter essas coisas é bom. Mas maior do que isso é você reconhecer que é Deus que está fazendo todas as coisas. Que é Deus, pelo seu Espírito Santo, que toca dentro de você, do seu coração, e faz você enxergar a benevolência, a graça de Deus. Algo que nós não merecemos. Algo que nós não temos por merecimento, mas é por amor de Deus. Porque Ele nos amou. E muitas das vezes, por causa disso, nós fazemos aquilo que Paulo disse aos Gálatas. Ele disse, Gálatas, quem vos ensinou a desprezar as coisas de Deus? Quem vos ensinou a voltarem a praticar as mesmas práticas de antes? Quem vos enganou? Ele chama a igreja de insensato. Insensatez é você não respeitar, você não pensar com peso, valor naquilo que você está recebendo e jogar fora. É um insensato, ele não tem reconhecimento por essas coisas. E em tudo isso, nós podemos adorar o Senhor por toda a gratidão que nós podemos ter no coração. É pouco ainda para reconhecer o que Cristo fez. Você vê, hoje nós temos a Santa Ceia. Se Cristo não tivesse dado a sua vida, sido crucificado, pagado o preço pela nossa culpa,
nós não tínhamos recebido perdão. Nós não íamos estar aqui sentados recebendo essa presença de Deus. Nós nem íamos compreender o que nem mesmo falar o que eu estou falando aqui, porque tudo isso é inspiração de Deus, é a presença de Deus envolvendo as nossas vidas. Tudo isso é Deus quem faz em nós. Todo o entendimento que eu e você temos. Seja grato. Seja agradecido. Baixe um pouco o teu eu. Diminua ele. Fale mais das coisas de Deus. Seja mais grato por Deus. As pessoas pensam assim, não, mas pastor, eu estou sendo humilhado, humilhada. Quem serve a Deus não está sendo humilhado. Quem serve a Deus está cumprindo a palavra. Por minha causa sereis perseguidos, humilhados, difamados. Estamos cumprindo a palavra. Por que nós queremos mudar a palavra só porque é conosco? Não. Olha a vida dos apóstolos. Eles pregavam sobre Jesus. Milagres aconteciam. Qual era a ênfase do ministério de cada um deles? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós não podemos pregar só prosperidade. Viver nessa vida. Viva essa vida. Viva essa vida. Case, separe, viva de qualquer jeito. Cristo não vai voltar. Muitos estão acreditando nisso. Para que você vai viver numa igreja onde tem limites? Porque a igreja é o limitador do Filho de Deus. Está na palavra. Se você quer ser o corpo de Cristo, você tem que ser santo. Se você quer ser o corpo de Cristo, você tem que andar por aquilo que a cabeça, que é Cristo, ordena. Eu não posso tomar outra direção. Eu não posso andar em outra posição. Eu não posso mudar a minha vida do jeito que eu gosto. Porque Cristo me limita. Cristo, Ele me dá a vida para mim poder conquistar mais vidas. Eu já preguei isso, filho. Aquele que quer salvar a sua vida vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida por Cristo, salvar-se-á. Porque estará entregando para Ele. Cristo, eu estou vivendo a vida para Ti. Enquanto muitos estão achando que eu estou perdendo a minha vida, eu estou ganhando. Nós andamos na contramão do mundo, gente. A igreja não pode esquecer que a igreja é a luz do mundo. A igreja não é do mundo. A igreja veio para iluminar o mundo. Daqui a pouco ela vai embora e vai se apagar. As coisas de entendimento cessarão. A revelação, a profecia, a cura, o milagre vai cessar. O amor de Deus vai subir. E junto com ele a igreja e os salvos. Por isso não brinque com a sua salvação. Não brinque com as escolhas que você tem feito, porque a oportunidade é agora. A oportunidade de nós servirmos a Cristo é agora. Não deixe para amanhã o que você pode servir hoje. Eu já vi por muitas vezes as pessoas dizendo, não pastor, não vou tomar Santa Ceia agora que eu ainda não estou preparado. Não estou preparada. Quando você vai fazer isso? Quando é que você vai se curvar diante de Deus? Aqui eu assumo um propósito dentro de mim. De servir a Cristo. De aceitar o sacrifício dele para comigo. E viver uma vida que exalte a Ele. E eu creio que é por isso que muitas vezes as pessoas não aceitam ainda. Porque você não aceitar a coisa boa, você não desejar as bênçãos de Deus, você não desejar ter comunhão com Cristo, por quê? Porque gostamos de pecar. Porque sabemos que vamos pecar. Mas pastor, o senhor toma Santa Ceia, mas não peca, o senhor é santo? Não.
mas a minha consciência diante de Deus está limpa. A minha consciência diante de Deus, ela me acusa se eu estiver fazendo algo errado. É essa consciência sobre a vida do rei Ciro que o Espírito Santo trouxe, o Espírito de Deus. Ele conscientizou Ciro que ele só estava sentado no trono porque foi Deus quem deu. Essa consciência que muitos estão perdendo, consciência, temor, respeito, dedicação. Eu e você estamos aqui, querido, eu quero pregar isso para você e para mim. Não viemos a deixar com que as coisas do mundo nos enganem, nos leve a fazer uma vida dupla. Vamos ver aqui, numa breve leitura, em que hoje eu quero que você escute aquilo que Deus colocou no coração do Mauri, porque está lá em 2 Coríntios 11, 23, mas você não precisa abrir, eu quero que você escute, porque eu quero que você medite nessa leitura que ele vai fazer, amém?